Pedro, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 11. Reitero, estou lendo uma tradução diferente, que provavelmente você está utilizando. O texto sagrado diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, tão rica, tão desafiadora, tão consoladora para os nossos corações. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor inspirou Pedro a registrar, a escrever essas palavras tão benditas. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se agrade de falar conosco nessa noite. Que a tua palavra nos guie, nos oriente, nos encaminhe para a tua própria glória, Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós ficamos, pelo menos eu penso que isso seja geral, ficamos impressionados com grandes obras. Fala sério, a gente vê uma grande construção e a gente fica meio embasbacado com aquele negócio. E aí, se você começa a estudar o que levou àquela construção, o que gastou naquela construção, é que a gente fica ainda mais impressionado. Imagina o que levou à construção da usina de Itaipu, por exemplo. Toneladas e mais toneladas de cimento, aço e por aí vai. A Torre Eiffel com milhares e milhares e milhares de quilos de aço. E a gente olha para tudo isso e fica, uau, né? Programas de TV saem aos montes dedicados a mostrar essas grandes edificações, essas grandes obras. Se a gente olha perto de nós, a gente consegue ficar bobo de ver algumas coisas. Eu não conhecia o túnel da linha férrea ali de Jequitibá. Fui ali outro dia e eu fiquei bobo, de verdade. Aí que eu olhei para assim e falei, ó. Porque pensa, 1914, com zero tecnologia. Eu passei de baixo. Passando de baixo. É um negócio assim, uau, né? A gente vai para a Escritura e a gente também enxerga grandes obras. A gente vai para a Escritura e enxerga grandes edificações, grandes construções. A que mais me marca, ou uma das que mais me marcam, seguramente é a reconstrução dos muros de Jerusalém. Primeiro porque foi algo extraordinário. Quando a gente fala dos muros de Jerusalém, a gente não está falando de uma paredinha de 20 centímetros de espessura. A gente está falando de uma verdadeira fortaleza de provavelmente 5, 6 metros de espessura. Eram os muros de Jerusalém. Passavam-se carruagens, carros de guerra por cima dos muros. E não era uma parede de um quintal de casa, não era um muro de um quintal de casa. Circundava toda a cidade. E aí a gente vê uma obra extraordinária dessa, que em 52 dias ficou pronta.
do zero. Isso nos leva à admiração, seguramente. Isso nos faz olhar e falar: gente, Deus capacitou as pessoas de uma maneira fora do normal. Deus deu inteligência, Deus deu sabedoria, Deus deu talentos às pessoas para realizarem, sem dúvida nenhuma, grandes obras. Mas a maior obra de todas não é feita por mãos humanas. A maior obra que já apareceu na história da humanidade não foi realizada por nenhum homem, por nenhuma mulher, não é fruto da imaginação humana, não é fruto dos esforços humanos, porque a maior obra de todo o universo é seguramente a obra da redenção. A maior obra que já existiu e que permanecerá como maior obra sempre será o ato de Deus em redimir pessoas. O ato soberano de Deus em resgatar pessoas das trevas para a luz, da morte para a vida. E afinal de contas, é exatamente dessa realidade que o texto da segunda carta de Pedro nos informa. Pedro está descrevendo aqui, nessa introdução, essa grande obra da redenção. A gente precisa entender por que Pedro escreve essa carta. A primeira carta de Pedro, a gente sabe bem, foi escrita para cristãos que sofriam. Foi escrita para pessoas que enfrentavam perseguição, que enfrentavam dor, que enfrentavam luto e luta. Pedro então escreve uma carta encorajando aqueles irmãos. Uma carta para que aqueles irmãos pudessem ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Para que aqueles irmãos pudessem permanecer firmes, ainda que as adversidades se avolumassem a um nível absurdo. A segunda carta é escrita um tempo razoável depois da primeira. Pedro seguramente esperava que aqueles irmãos, que eram novos convertidos, a maioria deles na primeira carta, já agora não fossem mais neófitos, já tivessem uma caminhada de fé, já tivessem amadurecido um pouco. E entenda aqui, irmão, a verdadeira fé amadurece. A fé cristã genuína evolui. Não dá para se imaginar um sujeito com 10 anos de conversão e falar que ele é novo na igreja, que ele é novo convertido. Isso não faz sentido biblicamente. Pedro entende que aqueles irmãos já amadureceram. E então a segunda carta de Pedro é utilizada pelo apóstolo para ensinar aqueles irmãos a amadurecerem ainda mais, a crescerem ainda mais no conhecimento de Cristo. O foco então dessa carta é crescimento na fé, crescimento espiritual e conhecimento do Salvador, conhecimento de Jesus. Porque crescendo espiritualmente nós conhecemos a Jesus, conhecendo a Jesus nós crescemos espiritualmente. Pedro quer firmar a vida cristã daqueles irmãos para que eles continuem a sua caminhada. E aí ele começa a carta com esse texto. Ele começa a carta com essas palavras. E começa logo no primeiro versículo mostrando que existe uma fé valiosa. Essa fé valiosa é seguramente a fé salvadora. E Pedro deixa algo muito claro aqui. A fé que realmente vale, a fé que realmente tem poder para salvar, não é uma fé qualquer, mas é uma fé pautada pela justiça de Cristo que está sobre nós. Perceba bem o que Pedro diz no verso 1. Segundo o destinatário, a dedicatória da carta, Pedro envia essa carta àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. O que Pedro está nos ensinando é que, graças à justiça de Cristo, que foi lançada sobre nós, nós podemos crer. Só que aí a gente vai aprender com Paulo que essa justiça vem a nós por meio da fé. Porque Paulo vai dizer em Romanos 5:1 que, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então, como que a justificação pode vir antes da fé? Ou como que a fé pode vir antes da justificação? As duas vêm juntas. E uma e a outra são causa e consequência uma da outra. No eterno decreto de Deus isso faz todo sentido, ainda que para nós não faça. Deus perfeitamente decretou que nós seríamos justos.
declarados justos diante dele, não baseados em méritos, não baseados em obras, mas baseados única e tão somente na obra redentora de Jesus. Porque somos justificados, cremos nessa obra. Porque somos justificados, confiamos no sacrifício de Jesus. E porque cremos em Jesus, porque confiamos em Jesus, entendemos que não podemos fazer nada para que sejamos salvos, mas confiamos nele, para que ele haja em nós, para que sejamos salvos. E assim vivenciamos a fé, assim vivenciamos a salvação. E aí, quando a gente percebe essa realidade, essa fé no Salvador Jesus, Pedro tem um entendimento da mente daqueles a quem ele escrevia. E para aqueles irmãos, Salvador, e isso, claro, vale para nós, é aquele que concede a salvação. E salvação, dentro daquele contexto, tinha um significado triplo. Para aqueles irmãos a quem Pedro escrevia, primeiramente, salvação significava livramento de dificuldades. Salvação significava livramento das mãos do inimigo. E salvação significava saúde e segurança. Essa realidade espiritual é plenamente visível quando nós experimentamos a salvação. Nós experimentamos um Deus Salvador na pessoa de Jesus Cristo, que nos livra das dificuldades, que nos livra das mãos do inimigo, que nos dá saúde e segurança. Nós encontramos toda essa realidade em Cristo Jesus. O autor chamado Larry Risby fala sobre esse texto dizendo o seguinte: não é difícil entender de que maneira o termo Salvador se aplica a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é de fato o médico dos médicos, que livra o coração da enfermidade do pecado. Ele é o conquistador vitorioso, que derrotou nossos inimigos, o pecado, a morte, Satanás e o inferno, e que nos conduz em triunfo. Ele é o nosso Deus e Salvador. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Pedro então nos apresenta uma grande realidade diante de nossos olhos, porque nós estávamos absolutamente perdidos e agora temos um Senhor e Salvador, um Rei e Senhor, aquele que nos redimiu por completo. E graças a isso, graças a essa salvação, graças a essa redenção, nós podemos crescer no conhecimento dele. Veja o texto no verso 2. Pedro diz: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Quanto mais eu e você crescemos no conhecimento de Cristo, mais eu e você desfrutamos de graça e de paz. Graça, esse favor não merecido, esse agir gracioso, generoso, poderoso de Deus na nossa história, sem o qual nós nada podemos fazer. Graça é essa intervenção de Deus na nossa vida, nos habilitando a viver uma vida consoante a sua vontade. Graça é essa libertação diária que o Espírito Santo promove no nosso coração. Graça é o Senhor abrindo os nossos olhos, nos fazendo enxergar que não há uma outra esperança senão Cristo Jesus. Essa graça é multiplicada na nossa vida quanto mais conhecemos o nosso Salvador. Mas Pedro diz também que paz nos é multiplicada. E aqui seguramente nós podemos entender a paz em 3 dimensões. Porque graças à salvação que recebemos, graças à redenção que desfrutamos, nós temos paz com Deus, nós temos paz com o nosso próprio coração, nós temos paz com os nossos irmãos. Eu já citei o texto de Romanos 5:1 e repito: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. O pecado nos tornou rebeldes. O pecado nos fez desafiar o trono da graça continuamente. O pecado é uma afronta à santidade, ao poder, à majestade de Deus. Portanto, nós entramos em guerra contra o Todo-Poderoso do Universo. E convenhamos, entrar em guerra contra o Todo-Poderoso do Universo não é um bom negócio. Mas então vem a salvação graciosa e derrama sobre nós paz. E nós não mais estamos em guerra. Ele fez um acordo de paz. Ele veio a nós e disse: acabou. Por quê? Porque Ele olha para nós e contempla a justiça perfeita do Filho amado, Jesus.
E ele não tem guerra com Jesus. Deus Pai não tem guerra com o Filho amado. Cristo Jesus não desafia o trono de Deus, não desafia a santidade de Deus, não desafia o poder de Deus. Por isso nós temos paz, porque quando Deus olha para nós, Ele vê o Filho e também nos chama de filhos. Nós temos paz no nosso interior. Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nós vivemos num mundo de ansiedade, de preocupações, de medo, de insegurança. Mas graças a Deus, graças à obra que Ele realizou em nós e por nós podemos deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Nós podemos ouvir a doce voz do Mestre a nos dizer: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio, eu vos darei descanso. Graças à salvação, nós podemos nos encontrar com o Senhor, ser abraçados pelo nosso amado Salvador e desfrutar dessa paz. E graças a essa salvação, graças a essa obra de conhecer Jesus cada dia mais, nós podemos ter paz com os nossos irmãos. Paulo orienta, seguir a paz com, aliás, o autor aos Hebreus orienta, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Paulo vai dizer em Romanos 12, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Graças à salvação que aconteceu no nosso interior, graças a essa bendita obra de redenção, nós podemos olhar para as pessoas ao nosso redor, olhar para o nosso próximo, não como inimigos, não como concorrentes, não como competidores numa disputa da vida. Nós podemos olhar como irmãos ou como potenciais irmãos. Nós podemos contemplar as pessoas como Deus contempla: aqueles que foram alcançados pela graça e aqueles que ainda não foram, mas que podem ser alcançados pela graça. Essa paz de relacionamentos é restabelecida pela cruz. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 11 ao verso 22, vai dizer que por meio da cruz, Cristo derrubou o muro de separação que existia entre judeus e gentios. Por meio da obra que Jesus realizou, não há mais judeus e gentios, há povo de Deus, a família da fé. É por isso que nós podemos olhar para o lado e enxergar irmãos, a mesma família, filhos do mesmo Pai. Essa obra bendita, multiplicando graça e paz na nossa história, nos fortalece. E agora Pedro vai nos ajudar a entender a grande dinâmica dessa obra da redenção, do verso 3 ao verso 11 do texto. Inicialmente, nos versos 3 a 4, derrubei um pouquinho de água, isso é mais que normal. Do verso 3 ao verso 4, o apóstolo Pedro vai nos ensinar acerca da salvação passada. Aqui seguramente nós vemos os 3 tempos da nossa redenção: o passado, o presente e o futuro. Pedro começa tratando da salvação passada e nos ensina 4 princípios aqui. Primeiro, ele nos informa que nós fomos salvos pelo poder de Deus. No início do texto ele diz: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Nenhum poder no universo se assemelha ou é capaz de competir com o poder do eterno Deus. Irmão, por favor, se você é daqueles que acham que a batalha do bem contra o mal é uma luta entre iguais, mude a sua perspectiva, porque não é. O bem é muito maior, Deus é muito mais forte, infinitamente mais forte do que o mal. Nós não estamos vivenciando uma batalha de iguais, nós estamos vivenciando uma batalha que já está ganha, porque o poder de Deus é maior, é infinitamente superior. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo em Filipenses 3, especialmente no verso 10, que nós podemos conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Esse poder bendito, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o poder que transforma a nossa vida por completo, é o poder de Deus para salvar. Irmãos, nada é tão extraordinário dos feitos de Jesus nessa terra
quanto às expressões e as palavras ditas por ele: teus pecados estão perdoados. As maiores manifestações de poder de Jesus não foram transformar água em vinho, ou curar pessoas, nem mesmo ressuscitar mortos. As maiores manifestações de poder de Jesus foram os momentos em que ele declarou perdão sobre os pecados, salvação para a vida, transformação da alma. Esse é o grande poder. Essa é a grande manifestação da força do Deus a quem nós servimos. Em um dado momento das Escrituras, em Marcos capítulo 2, aparecem com um paralítico diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé daquelas pessoas que levaram o paralítico até ele, desceram pelo teto da casa, Jesus olha para ele e diz: teus pecados estão perdoados. E os fariseus murmuravam entre si, reclamavam, falavam mal. Quem que ele pensa que é para perdoar pecados? Quem que ele pensa que é para dar essa absolvição? Ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o único que tem essa autoridade. Ele é o único que tem o poder de fato, de verdade, de perdoar pecados. O poder de Deus é o poder que nos salva. E ter consciência plena desse poder nos leva à humildade. Ter consciência plena dessa redenção realizada pela força do Senhor nos leva a que nos ponhamos em nosso devido lugar. Nós não temos o direito de exigir nada de Deus. Nós somos alcançados por misericórdia e graça, por esse poder bendito. Mas Pedro ensina mais. Pedro ensina que nós somos salvos com todos os direitos garantidos. Ele diz que o divino poder de Deus nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Um dos cânticos que eu mais gosto, daqueles bem antigos, é aquele que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para mim, tomamos posse, é nossa herança. Porque essa é a verdade expressada por Pedro aqui. O que Jesus fez nos garantiu herança. O que Jesus fez na cruz do Calvário nos garantiu um presente eterno. Nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida consoante à vontade de Deus. Nós temos todas as condições, todas as capacitações, todas as habilidades, todos os talentos, todos os dons de que precisamos para viver segundo a vontade de Deus todos os dias da nossa vida. Nós temos, graças à obra de Jesus, acesso ao trono da graça, temos liberdade, temos vida abundante, temos poder espiritual, temos perdão, temos restauração. Tudo isso nos foi dado abundantemente e generosamente. Pedro diz mais. Pedro diz que nós somos salvos para a glória de Deus. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nossa salvação não é para que nós nos engrandeçamos. Nossa salvação não é para que nós nos achemos os melhores da terra. Nossa salvação não é para que achemos que somos bons o bastante. Nada disso. A nossa salvação é para que Deus seja glorificado, para que Deus seja engrandecido, para que o nome dele apareça, para que ele cresça. É tudo por ele. Nunca foi sobre nós, é tudo sobre Jesus. É tudo para a glória, para a fama, para a honra, para a centralidade de Jesus. Nós somos conduzidos, graças a essa obra de salvação, a um entendimento maior da majestade de Deus. Nós estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, daquele que se assenta no trono do universo e que tem o direito de exigir toda a glória e todo o louvor. A nossa reação, irmãos, diante de tudo isso, diante da grandeza, diante da majestade de Deus, não pode ser menor ou menos incisiva
do que a reação de Isaías em Isaías 6. Quando o rei Uzias morreu, Isaías corre para o templo, e ao chegar no templo, ele não vê um rei morto. Os meus olhos, diz Isaías, viram um rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías tem aquela visão do trono de Deus, quando Isaías tem a visão do Deus exaltado e majestoso, a reação de Isaías não é pular, não é rodar, não é dizer palavras, nada. Isaías simplesmente consegue dizer: eu estou perdido. Os meus olhos viram o rei. A expressão na língua hebraica é muito mais intensa e muito mais forte. É como se Isaías dissesse: o chão se abriu diante de mim, debaixo dos meus pés. Eu não sei o que eu faço, porque eu vi o Deus exaltado, o Deus todo-poderoso, o Senhor de toda a terra. O que eu posso fazer? Irmãos, quantas e quantas vezes nós tratamos Deus com tanta leviandade, nós tratamos Deus de maneira tão displicente e tão negligente. Quantas vezes nós olhamos para Deus como um qualquer, como o cara lá de cima. Embora Jesus nos ensine que Ele seja o Pai nosso, Jesus também nos relembra que Ele está no céu, que Ele é exaltado, ainda que queira intimidade com o seu povo, ainda que queira relacionamento com o seu povo, Ele é o Deus exaltado. Pedro ensina ainda sobre a salvação, que nós somos salvos para ser semelhantes a Jesus. O verso 4 diz: dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Graças à salvação que vivenciamos e que recebemos no passado, nós temos agora uma nova natureza. Nós não vivenciamos mais a natureza do velho homem. Nós não vivenciamos mais a natureza carnal. Nós temos agora uma coparticipação na natureza divina, na natureza do eterno. Essa nova natureza infunde em nós novos valores. Essa nova natureza nos dá novas motivações. Essa nova natureza nos dá novos desejos, novas paixões, novas ambições, novos alvos, novas metas. Nós não vivemos mais para o pecado, nós não vivemos mais para a nossa própria glória, nós não vivemos mais para que sejamos o centro de tudo, nós vivemos para Deus. E tudo em nossa vida vai convergir para a glória de Deus. A salvação passada nos é ensinada por Pedro. E ele ensina agora, depois de olhar para trás, a que olhemos para hoje, a que enxerguemos a vida presente. E do verso 5 ao verso 9, Pedro passa a nos ensinar acerca da santificação atual, da santificação presente. E Pedro começa dizendo e trazendo aqui uma expressão muito forte. Ele diz: esforcem-se, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, e assim ele segue a lista. Pedro claramente nos dá uma ideia daquilo que nós já até mencionamos hoje de manhã. Na santificação nós participamos. Na obra da santificação, o Espírito nos desperta, o Espírito nos motiva, o Espírito trabalha em nós, mas nós, a partir de agora, sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, desejamos e nos esforçamos para ser santos, para viver a semelhança de Jesus, para viver e refletir por onde passarmos quem é o nosso Rei. Seguramente, Pedro traz aqui a partir do verso 6, ou ainda a partir do verso 5, uma lista de qualidades que se assemelha muito com a lista que aparece nas virtudes do fruto do Espírito em Gálatas 5. Só que o propósito dos dois autores, Pedro e Paulo, é diferente. O apóstolo Paulo, ao descrever as virtudes do fruto do Espírito, de certa maneira descreve as sementes da planta. Pedro aqui vai descrever como que essa planta cresce gradualmente. Paulo descreve os elementos que essencialmente estão em nós, graças à conversão, graças à regeneração. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pedro
Pedro aqui apresenta uma ordem lógica. Pedro aqui apresenta para nós uma ordem de desenvolvimento da nossa salvação. Hoje de manhã a gente falou bastante sobre isso, sobre desenvolver a salvação. Pedro aqui apresenta como nós podemos desenvolver a nossa salvação, como nós podemos crescer na fé, como nós podemos amadurecer enquanto povo de Deus. E ele diz, associando com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Pedro começa da base, do fundamento, do essencial, que é a fé. A fé precisa ser o começo do nosso desenvolvimento espiritual, porque sem fé não há o que se desenvolver. Sem fé em Cristo Jesus não há espiritualidade para ser vivida. Então Pedro começa do fundamental, e aí ele diz que junto da nossa fé nós precisamos juntar virtude. A ideia de virtude aqui é de valores morais, de uma vida correta, de uma vida digna diante de Deus e diante dos homens, porque de nada vale eu dizer que creio se eu não vivo como que creio. De nada vale eu dizer que tenho fé, mas nada na minha vida confirma essa fé. Associada à virtude precisa vir o conhecimento, porque não adianta também que eu simplesmente viva uma vida reta sem saber por que vivo tal vida, sem saber por que eu ando segundo a vontade de Deus. Então eu preciso conhecer para viver bem. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer Cristo, eu preciso conhecer a vontade de Deus, para que eu desenvolva corretamente essas virtudes. Eu preciso, junto do conhecimento, domínio próprio, porque facilmente as paixões desse mundo podem me desviar do caminho. Facilmente as paixões desse mundo podem me fazer distrair. Então eu preciso desse domínio próprio. Junto desse domínio próprio eu preciso de perseverança, porque uma coisa é eu ter domínio próprio um dia, outra coisa bem diferente é ter domínio próprio a vida inteira. É muito fácil se dominar por algumas horas, difícil é se dominar por 80, 90 anos. Por isso é necessário que haja perseverança. Junto da perseverança, Pedro nos diz que nós precisamos associar piedade. Até aqui Pedro fala da nossa vida de maneira individual. Quando ele fala de piedade, ele já começa a nos mostrar que a nossa vida cristã não é vivida só para nós. A nossa vida cristã não é vivida apenas para que nós sejamos engrandecidos, para que o nosso nome apareça. Não. Nós vivemos a vida cristã para a glória de Deus e para o bem do próximo. Porque a ideia de piedade é essa: o amor a Deus e ao próximo sendo manifestos na vida. Com a piedade, eu associo a fraternidade, porque nós corremos um risco muito grande de viver a piedade de maneira egoísta. Nós corremos um risco muito grande de servir ao outro para o nosso próprio bem, de fazer o bem para o outro para que a gente se sinta à vontade diante de Deus. Por isso Pedro diz: associem com a piedade a fraternidade. Entendam que vocês têm irmãos. Entendam que a vida de vocês é vivida na comunhão dos crentes, é vivida na comunidade da fé. Qual é a conclusão de Pedro? Associe com a fraternidade o amor. Pedro começa da base, do elemento essencial que é a fé, e se estende até chegar ao clímax da vida cristã, o amor. Se estende até chegar ao cumprimento dos grandes mandamentos ditos por Jesus: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu começo do essencial até chegar a viver o clímax. Esse crescimento em santificação, esse desenvolvimento da nossa fé é indispensável, e isso nos motivará a servir bem. Isso nos motivará a trabalhar para a glória do Senhor, porque Pedro diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em vocês, em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Essas qualidades me fazem servir. Mais uma vez o Henry Wisby diz: quanto mais semelhantes a Jesus Cristo o cristão se tornar, mais o Espírito Santo pode usar a sua vida para testemunhar e para servir.
Tudo isso, portanto, confirma a nossa salvação. Há muitos que vão dizer: se eu sou eleito e eu não perco a salvação, faço o que eu quiser e vai dar tudo certo no final. Mas o que nos confirma a verdadeira salvação é esse desejo de ser mais parecido com Jesus. O que nos confirma que essa salvação existe na nossa vida é o fato de que nós desejamos crescer na fé, que nós não queremos ficar estagnados, e por isso nós podemos ter segurança quanto ao nosso futuro, porque esse é o último ensino de Pedro aqui. Nós temos perseverança quanto ao futuro, preservação quanto ao futuro. Nos versos 10 e 11 ele diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há duas afirmações centrais aqui nesses dois versículos. Pedro diz que a partir disso tudo que foi dito antes, graças a essa salvação passada, graças a essa santificação presente, jamais tropeçaremos. Não significa aqui, irmãos, que não iremos pecar. Lamentavelmente o pecado nos perseguirá até a glorificação. Mas o que Pedro nos ensina é que ainda que pequemos, nada será definitivo. Ainda que venhamos a cair, não ficaremos pelo caminho. Poderemos até falhar, errar, mas ainda assim o Senhor nos dará boas-vindas no céu. O nosso chamado é perfeito. A vocação de Deus na nossa vida é irresistível e eficaz. Isso nos garante a entrada no reino eterno do Senhor. Pedro conclui todo o pensamento, e aqui eu também concluo, nos mostrando e nos apontando para a realidade de que nós somos ricamente providos quando entrarmos no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ao longo da nossa vida inteira, nos dará tudo aquilo de que precisamos para que entremos no céu, para que entremos na eternidade pela porta da frente, sem tentar usurpar nada, mas com toda a dignidade, com toda a autoridade, com toda a certeza de ser filhos do Senhor. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que você é salvo, perfeitamente salvo, imutavelmente salvo e totalmente, soberanamente salvo. Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você, sempre foi e sempre será por Jesus. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor realizou grande obra em nossa vida. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Agradecemos a Deus porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para sermos filhos do Senhor. Agradecemos porque mesmo não sendo merecedores, o Senhor decidiu nos amar. O Senhor decidiu nos santificar. Decidiu, ó Deus, nos motivar para que lutemos contra o pecado e lutemos para viver uma vida santa. Deus amado, que essas qualidades elencadas por Pedro aqui sejam cada vez mais visíveis em nossa vida. Que possamos, ó Deus, externar a fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Que todas essas realidades, ó Deus, façam parte do nosso dia a dia. E que possamos, ó Deus, viver a vida com esperança. Uma esperança de que o Senhor nos aguardará no dia final. De que o Senhor nos dará boas-vindas em teu reino eterno, onde desfrutaremos de paz e alegria perpetuamente. Te adoramos e te servimos em nome e para a glória de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça maravilhosa de Cristo, o Filho, e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida.